Olha, tá muito na cara que a presença do Eloy Casagrande na nova formação do Slipknot tá cada vez mais evidente. Eu tô gravando esse episódio em 2024, após a saída dele do Sepultura. E fãs, críticos, músicos, estourou inclusive a bolha da bateria, inclusive. Tem muita gente debatendo isso e repercutindo bastante. E tá muito na cara que o Eloy vai fazer parte ou fará parte, enfim. Só algo muito fortuito, uma coisa muito séria para que não seja ele. Eu assisti a live que anunciou a turnê de despedida do Sepultura. O Eloy tava lá e até brincou com isso na pós-live, né? Falou sobre que ele não estaria indo pro Slipknot, mas pro Metallica, brincando, com bom humor. E é com bom humor também que eu tô querendo fazer esse episódio aqui para falar de bateristas que cairiam bem na banda, exceto Eloy, que tá na cara, tá? Mas para fazer essa linha do tempo, até para incluir a galera que por acaso não esteja ligada, o Sepultura anunciou essa despedida e o Eloy permanecendo na banda, uma turnê de 18 meses a partir de 2024. Antes de iniciar a turnê, o Eloy sai da banda, inclusive a nota do Sepultura é bem inflamada assim, dizendo nas entrelinhas de que foi pega de surpresa, beirando acusar o Eloy ali de falta de profissionalismo por conta dele ter anunciado em cima da hora e depois de ter assinado vários contratos, enfim, né, de ter firmado compromissos ali. E aí chegou a hora de ficar cogitando as coisas, né? E a coisa aumentou quando, inclusive, Sepultura já tinha anunciado o Grayson Krutman para substituir. A turnê já tá rolando. Mas aí piorou quando o Slipknot foi postado no seu perfil oficial do Instagram uma baqueta quebrada e anunciando que estavam em fase de ensaio. A baqueta é exatamente o modelo do Eloy, da Promark, e isso aumentou cada vez mais. Então, eu até faria um episódio falando de bateristas que podiam cair bem. Mas como você viu aí no título, são bateristas que cairiam bem na banda, exceto o Eloy, porque já está muito evidente. De lá para cá, o Graham, que é o Clown, né? Que é o líder da banda, percussionista, deu entrevista no podcast também, falando que estava empolgada, a banda estava empolgada, tá aí comemorando 25 anos do álbum de estreia. Explicou também que a saída do Jay Weinberg não foi com nenhum problema, não houve nenhum desentendimento, apenas caminhos diferentes foram tomados. O Jay Weinberg ficou na banda durante 10 anos, né, substituindo o Joey Jordison, um clássico, um cara que foi um dos fundadores da banda e um dos símbolos da geração dele também na bateria. O Jay anunciou na época também que tinha sido pego de surpresa. E é curioso porque eu vi em alguns comentários online, eu não sou fã da banda, não sou um profundo conhecedor, mas vi fãs dizendo, inclusive fãs bateristas, dizendo que a banda já deu o que tinha que dar. E esse perfil empresarial tá tomando conta cada vez mais. Assim, desde que conheço o Slipknot, existe esse perfil comercial mesmo, né? E muito bem feito, comercial no bom sentido mesmo. Com troca de integrantes, a performance visual e sonora em shows, produtos relacionados. A parte de mídia, para quem é fã, é um prato cheio também, é outra banda desse tipo. Outro conceito que há é que os integrantes estariam abaixo dos personagens. Os personagens são quem protagonizam a banda, por isso as máscaras, toda a indumentária, mesmo que se troquem os integrantes. O momento atual da banda, ela saiu da Roadrunner, então ela está livre para gravar ou ir para outra gravadora, ou fazer singles, ou fazer apenas EPs, ou seja, não estão amarrados a um contrato grande, digamos assim. Sobre a internet, que tem dado muita repercussão, eu vou gravar outro episódio mais na frente para falar um pouco disso, numa outra oportunidade, mas eu sinto que o pessoal ainda trata tudo com muita personalidade, assim, e esses contratos, eles são são acordos grandiosos, assim, não é, fulano não vai para tal banda porque o Sepultura é maior, porque esse cicrano é um empregado, é um funcionário, ele não vai querer ser um funcionário, não sei onde. Não é assim que funciona. E, enfim, se o Slipknot está indo num rumo cada vez mais rápido para se tornar de fato uma empresa, ou quem sabe até no futuro uma franquia, né, com várias versões da banda ao redor do mundo, isso a gente só vai saber no futuro. Eu tô aqui para falar um pouco sobre bateristas que cairiam bem no Slipknot, exceto o Eloy Casagrande, que é o Orkunku, digamos assim. Vamos lá. Eu sou Jário Tavares, você está no Repercuta Podcast. Eu vou trazer aqui uma listagem de caras que é uma mistura, inclusive, de caras que eu pensei, que são sugestões minhas, um compilado de listas que vi também, de formadores de opinião também, e no final eu trago alguns convidados também, para darem suas opiniões. É isso.
Um dos primeiros da lista é o Beto Cardoso, baterista brasileiro. Ele que é de São Paulo. Ele compõe a Project 46, substituindo o Henrique Pucci desde 2016. O Beto, inclusive, chegou a concorrer. Ele foi o único na época a enviar vídeo de seleção, né? Assim que o Joey Jordison saiu do Slipknot. Ele que é notadamente influenciado pelo som da banda, um fã da banda, né? O Beto seria um cara que cairia bem na banda. E para além da musicalidade, o cara toca muito. Tanto no vídeo de seleção você percebe isso, como no trabalho dele com a Project 46. É um cara que tem muito recurso, inclusive, não só musical, mas visual também, né? Gira a baqueta e tudo mais. E tem um atrativo visual também diferente, se o Slipknot quisesse explorar, que é o fato dele ser canhoto também. Então de repente, eu não sei de que forma, mas isso pudesse ser explorado positivamente. Outro na lista seria o Stepário Siberiano, espanhol, baterista que tem proeminência produzindo conteúdo para a internet. Inclusive lançou até uma banda recentemente, chamada The Coast. E o Stepário tem algumas premiações, a exemplo do Drumeo, muitos seguidores. É um cara muito bem sucedido nos seus projetos online, com seu conteúdo. Ele tem 25 anos na época de gravação desse episódio. E é um cara que traz muitos vídeos, inclusive é um dos mais velozes, inclusive. Uma das suas características principais é a velocidade e também desafios, né? Tocar de formas diferentes, com a mão só, pedal com 3 batedores e por aí vai. Esses desafios aí. E que se conecta diretamente, se o Slipknot quisesse, com essa geração mais jovem, a geração internet, digamos assim. Outro cara cogitado nas listas por aí foi a do Mike Mangini. Eu acho que dessa lista, talvez, na minha opinião, o mais improvável. Ele que esteve no Dream Theater durante muitos anos, de 2010 até 2023. Nas especialidades dele, além da velocidade, aquele cara que tira de tudo e levaria o Slipknot para um lado mais progressivo, porque é a especialidade dele. O Mangini toca tanto com a pegada tradicional, quanto com a match grip também. E seria um cara que entraria ali para resolver a situação, se fosse algo de urgência no Slipknot. Dentre os gêneros, o Mangini transita entre o metal progressivo, o thrash metal e também o funk metal. Outro na lista é o Joel Elkman, ele que fez parte do Stone Sour também, entre 92 e 97, numa fase anterior ao Roy Mayorga, e voltou à banda também entre 2000 e 2006. Ele fundou a banda, inclusive, junto com o Corey Taylor,
tá aí mais uma proximidade com o Slipknot de alguma forma. Em sua vida pessoal ele teve uma perda importante, que foi de seu filho. Ele estava na Stone Sour na época e fundou uma banda posteriormente em homenagem a seu filho. A crítica especializada também ventilando outros nomes, inclui inclusive o do Simon Crahan, que é filho do Sean Crahan, o percussionista da banda, o Clown, né? E que ele inclusive tem uma banda que se chama Vended, que é composta inclusive com o filho do vocalista Corey Taylor. O Simon é na pegada de juventude, assim como o Grace Krutman, por exemplo. Seria um cara que também se conectaria com as gerações mais novas, enquanto baterista. O baterista da banda The Used, Dan Whiteside, é outro que poderia encaixar legal no Slipknot. Ele, apesar de compor a banda que tem mais a pegada alternativa, mais no punk, rock e no indie também, mas também teria condição de desempenhar de forma interessante na banda. O caso do Dan, jogando aqui a lista, inclusive jogando, né, com nomes, porque ele está em plena atividade com The Used. Outro baterista que tem proximidade com Corey Taylor, compôs a sua banda solo em shows e também em álbuns, é o Dustin Robert. Ele que chegou também a tocar algumas músicas do Slipknot nos shows solos do Corey Taylor. Se a opção fosse experiência, o Roy Mayorga estaria disponível. Ele que inclusive tem proximidade com o Corey Taylor por ter colaborado na Stone Sour, que é outra banda a qual o do Taylor faz parte. No currículo do Roy também a gente tem uma substituição. Ele chegou a ocupar o lugar do Vinnie Paul no Hellier. É um cara que também daria conta, é da linha mais experiente. Outro projeto ao qual o Roy faz parte é a banda de metal industrial Ministry. E dentre os gêneros, com o Roy a gente tem o heavy metal, o groove metal, o thrash, o death, o hard rock, o grindcore e o crust punk, que é por onde o Roy transita.
Outro cara a se considerar é o Luke Holland, ele que transita inclusive em coisas fora do metal, como o pop rock, o post-hardcore, o scream emo também, mas tem também o pé fincado ali no metal progressivo e no metalcore também. É jovem, criativo e também veloz, tem resistência para ir em caso de ser escolhido, poder dar conta. Outro cara na lista é o Dan Ford, ele que desde 2001 está em atividade, fez turnê inclusive ao lado do Slipknot, tem grande experiência também com gravação de álbuns, a exemplo da banda Sikt, e também colaborou com Adrian Smith do Iron Maiden. Ele também dá aula e tem suas clínicas de bateria, a sua parte teórica. A Sikt é uma banda veterana no metal, ele tem participação em todos os álbuns da banda. Outro artista com qual ele também colaborou é o Alessandro Venturella. E seria outra opção também nesse leque do Dan Ford, que é um cara que nem é em idade, nem é dos mais novos, mas também não é dos mais experientes. Não tá lá na frente, digamos assim, não é aquele cara que já tem mais de 50 anos no caso. E é um cara que em questão de idade ele tá ali no meio, ele não é dos mais veteranos, mas também não é da geração mais nova. Dave Koros seria outra opção também, ele que compõe a banda Malevolent Creation, e é outro cara que apresenta também tanta musicalidade como resistência física também, para poder dar conta das performances do Slipknot. Na altura de gravação desse episódio, o Dave não vem em plena atividade, mas aquela coisa, a memória muscular tá aí, e é o tipo de... enfim, é experiente, e é o tipo de cara que em pouco tempo ficaria apto. E nessa coisa de jogar nomes, né, de usar um pouco a imaginação, né, de tentar tirar nomes diferentes, eu lembrei de mais dois brasileiros também. O Daniel Moscardini, ele que é baterista, professor e produtor. A comunidade baterística conhece o trabalho do Daniel, respeita bastante. Eu sou um deles, inclusive. O Daniel que está com a Pearl, com a Paste, com a Spunk e com a Aquarium, já faz algum tempo. E é um cara também veloz, é um cara que tem técnica, velocidade. Me impressiona muito ver o Daniel tocando, porque ele combina um pouco até do que o Eloy, lembra um pouco uma característica do Eloy, que é essa coisa de ser veloz e ter as notas bem definidas. É limpo a execução, a movimentação, e ao mesmo tempo veloz e com peso. O outro pra mim é o Japa Drummer. Esse é da novíssima geração, acho que ele não tem nem 20 anos na altura de gravação desse episódio, e que chamou bastante atenção tocando exatamente Slipknot em um evento online, workshop.
Outro nome interessante é o do Kostas Milonas, ele que é baterista de sessão, baterista de estúdio, também dá aula, instrutor da Berklee, que é a conceituada Universidade de Música, natural da Grécia. Ele começou a tocar muito cedo, aos 3 anos de idade, e tem vasta experiência acompanhando artistas. O Kostas é o tipo de cara que também traria outras alternativas para além do metal, no caso de entrar no Slipknot. Mário Duplantier, esse eu acho o mais improvável, assim, depois do Mangini, para falar a verdade. O Mário é conhecido pelo trabalho com Gojira, baterista francês, ele que transita em várias dissidências do metal, desde o thrash, o death, o progressivo, o groove metal também, e também o heavy metal de vanguarda, isso porque ele tem essa característica de romper com alguns formatos, ele tem inserido coisas novas que tem chamado bastante atenção. E o baterista do Korn, Ray Luzer, também foi citado em algumas listas que encontrei. Ele que está no Korn desde 2009, mas também tem no Army of Anyone outra posição de destaque. Até por conta do Korn, ele é mais pro lado do new metal. É uma banda que estava ali, é contemporânea do Slipknot, inclusive, na mesma cena, no mesmo período mais ou menos. E que faz sentido também essa escolha, até por conta do estilo. O Ray seria outro nome que foi muito bem citado, inclusive. Outro nome brasileiro citado é do Rick Pucci, ele que faz parte do Nocturnal, né? E tem notabilidade no meio do heavy metal no Brasil e fora dele também. Ele fez parte do Project 46, e segue em plena atividade, é outro também do metal progressivo e que levaria o Slipknot para esse lado, se fosse essa a intenção. O baterista Cream, da banda Doth, que é a sigla, né, banda indiana inclusive, sigla para Death on the Horizon, foi outro cara citado. É um nome também lembrado, mas que poderia encaixar no Slipknot se ele trouxesse um caráter um pouco mais, como é que posso dizer, um pouco mais mainstream no caso, porque a Doth ela tem esse lado mais específico para quem é do metal. Mas é outra opção aí que também poderia funcionar e que foi lembrado pela galera que acompanha o Slipknot também.
Jean Dolabella. Esse até pela linhagem, né? Até pelo histórico, também fez parte do Sepultura, então estaria habilitado também tranquilamente para compor o Slipknot numa digressão aqui que a gente está fazendo. Ele inclusive foi citado aqui também no episódio que eu fiz sobre bateristas que caíram bem no Foo Fighters. É outro sinal de versatilidade dele. Na altura de gravação desse episódio, o Jean praticamente acabou de sair da Ego Kill Talent e segue na banda da Pitty. O Jean é bastante experiente, ele que é de Minas Gerais, além dessas bandas que eu já citei, com destaque para o Sepultura, onde ele passou 5 anos, né, de 2006 a 2011. Também tem experiência com produção musical, tem trabalhado com vários artistas e tendo também participado, ele que tem experiência em grandes festivais, a exemplo do Rock in Rio. Outro baterista que já tem um trabalho notável, é outro da geração do Eloy, inclusive. Estou falando do Bruno Valverde. Ele que também cairia bem, até porque já passou por uma prova, na verdade, quando teve que substituir o Eloy. Aceitou o desafio, né? Topou o job lá de substituir o Eloy. Quando ele se machucou, acabou quebrando a perna e o Bruno tirou o repertório do Sepultura ali muito bem, deu conta demais e ainda conseguiu colocar a assinatura dele, na minha opinião. O Bruno começou a tocar aos 9 anos de idade, tendo participação em festivais como Rock in Rio, Hellfest, o Wacken e vários outros. Atua como sideman em turnês de artistas internacionais e também ministra masterclasses, workshops. Ele tem os cursos dele também, isso além do Angra. O seu maior projeto, no caso, é por onde a gente conhece o trabalho do Bruno mais de perto. Ele que é o terceiro baterista da banda, na verdade, né? Entrou após a saída do Achilles Priester. Outro cara citado em uma lista é o filho do Mike Portnoy, o Max Portnoy. Ele que é membro da banda Tala e também compôs a banda Code Orange. Outro cara da nova geração, dos mais novos em idade nessa lista. Com o Max estão a Tama, a Sabian, a Pro Mark, a mesma marca das baquetas do Eloy, e a Hammond. Dave Lombardo é um dos veteranos, dispensa até apresentações, ele que é cubano, compõe o Slayer, um dos ícones da bateria dentro do nicho dele, do estilo, e também foi lembrado nas listas que encontrei. O Dave, que além do Slayer, também já participou de várias outras bandas, inclusive fora do metal, a exemplo do Fantomas, do Voodoo Cut, Testament, Apocalíptica, e também no Suicidal Tendencies. O Dave é conhecido pelo peso e velocidade também, tendo dentro do seu cardápio aí o groove metal, o speed metal, o heavy metal, o thrash, o hardcore, o rock experimental também e o punk rock. O Dave também fica muito à vontade dentro dessas dissidências.
Já o Derek Rod tem em seu currículo várias bandas da linha do metal também, com destaque para Hate Eternal e a Malevolent Creation. No estilo do Rod, a gente tem mais o death, se fosse o caso do Slipknot querer uma linha mais death metal, ele tá aí. Além do estilo do jazz fusion que o Derek também traz, ele incorpora no estilo dele, na tocabilidade. Um ponto curioso que ficou marcado na trajetória do Derek foi porque ele ficou famoso por ter conseguido tocar em 270 BPM, o que é lá em cima, não é muito extremo, e o Derek deu conta. Billy Himmer é um baterista americano, mais conhecido por conta do trabalho no Escape Plan, e também tem uma performance muito interessante se você quiser conhecer mais de perto lá no Drum Mill. Ele seria outro cara que poderia adentrar o Slipknot, principalmente se fosse um caso de trazer o som da banda mais para o lado mais alternativo ainda. Isso porque ele tem muita facilidade desde o progressivo até o mathcore, mas também tem capacidade de experimentação dentro do metal, ele que também tem alguns traços de jazz fusion. E para fechar a lista, o Jeremy Kling. Esse eu deixei por último porque era o cara que muita gente achou que iria entrar na banda, porque assim que o Slipknot anuncia a saída do Jay Weinberg, ele, o Jeremy, que fez parte da Venom Inc., isso durante muito tempo, é um cara experiente no heavy metal e no death metal também, ele também anunciou a saída da banda. E pior do que isso, alguns dias depois o Kling, ele fez um post no anúncio da saída. Primeiro ele disse que foi por problemas de logística, mas depois de alguns dias ele fez um post com a logo do Slipknot no Instagram e colocou a legenda do tipo: tocar bateria é só uma questão de tempo. Depois ele apagou esse post, ele retirou, e o que muita gente achou inclusive que seria uma jogada de marketing ali do Slipknot, que ele já tem esse hábito de anunciar as coisas meio que na base de pistas online, assim. Os fãs vão atrás e tal. Isso faz parte da cultura do fandom da banda, inclusive. A galera curte isso. Mesmo assim, mesmo com esse blefe ou não, o Jeremy tá aqui na lista porque também cairia muito bem na banda. Como eu prometi de trazer alguns convidados, muito grato que eles aceitaram aqui o convite, para cada um trazer as suas opiniões. Então vamos lá. São eles o Macaxinha Drums, baterista pernambucano, que participa aqui desse episódio, além do Felipe Maia e do Bruno César. O Felipe e o Bruno, inclusive, eles têm algum histórico tocando em bandas cover do Slipknot, por isso eu fiz questão de trazer alguém que também vive esse mundo e que tem um microscópio ali na obra da banda. Eles podem também contribuir de forma mais
mais efetiva, inclusive. O Macaxinha é um grande fã do Slipknot também, tem no Joy Jordison uma de suas referências no instrumento. Mas vamos lá, em sequência, o primeiro Macaxinha é o meu primeiro convidado aqui nesse episódio. Salve, salve, Jade! Muito obrigado pelo convite para participar desse episódio do Repercuta Podcast. Eu sou Macaxinha, baterista e produtor audiovisual. E, cara, um baterista que encaixaria perfeitamente no Slipknot, fora o Eloy Casagrande, que é um encaixe perfeito. Eu acredito que o batera do Korn, o Ry Luzier, ele se encaixaria muito bem ali, velho. Porque é um batera muito performático, um batera que toca muito também, um cara muito criativo. Então, o Ry Luzier do Korn, eu acredito que encaixaria bem no Slipknot, nesse momento aí que eles estão precisando de um batera criativo, performático e que gosta muito de rock. É isso aí, tamo junto! Agora a gente vai para Felipe Maia, que também dá sua opinião, que substituiria muito bem o Jay Weinberg no Slipknot, exceto Eloy Casagrande, é claro. Salve, salve, ouvintes! Jade, obrigado pelo convite em poder estar participando deste episódio do Repercuta Podcast. Eu me chamo Felipe Maia, sou baterista solo e, cara, um batera que eu gostaria que tivesse assumindo aí as baquetas do Slipknot, fora o Eloy, claro que dispensa comentários, seria o Beto Cardoso, que é o batera do Project 46. Sem sombra de dúvidas, o Beto ele tem uma criatividade fora do padrão, cara, excelente, um puta de um batera, muito versátil, certo? E sim, seria de grande valia tanto para o Slipknot como para eles, seria um encaixe fenomenal aí para a banda, tendo em vista esses novos sons aí que vem buscando aí, tá certo? Então é isso, valeu, tamo junto, falou! E agora a vez do Bruno César, baterista pernambucano, e que contribui aqui também nesse episódio trazendo suas sugestões. Fala galera do Repercuta, aqui é Bruno César, sou batera daqui de Recife, toco bateria faz um tempo já, participo da cena daqui. Jade pediu para falar sobre essa situação que está acontecendo com o Slipknot e ele veio fazer uma pergunta interessante: quem seria o baterista sem ser Eloy Casagrande? E ele pediu para falar uma, eu vou falar 4 opções que eu acho interessante. Eu vou falar brincadeira. A primeira opção que eu acho é Henrique Pucci, que era do Project 46. Ele é um batera muito interessante, as linhas de batera que ele faz. A segunda opção é Jean Dolabella, que era do Sepultura e agora toca em Pit. E para ir para o internacional, eu acho que Mário, que toca no Gojira, ele é um batera que tem umas linhas parecidas com o que Joey fazia. E essas são as minhas opções. Valeu, tamo junto aí, galera. Abraço, é nóis. E como eu disse, mais na frente eu vou trazer mais um episódio opinativo sobre o que é real ou não. Não é para cagar regra aqui, mas assim, é interessante o que é real, como as coisas acontecem, como o mercado da música acontece e como é totalmente distorcido muitas vezes o que você vê online, o quanto os fãs levam certas coisas pro lado passional, sabe? A indústria não funciona como muita gente pensa que é. Eu também não tenho todo conhecimento, também estou em campo de cogitação também, mas, por exemplo, esse anúncio do Eloy, ele pode ter anunciado muito antes, em tempo hábil, né? Tudo é relação política. E aí o Sepultura, ele deixa para anunciar em cima da hora. E aí de repente o Grayson já estava ensaiando há muito mais tempo para fazer essa turnê. Então tudo é poder de contrato também. Do mesmo jeito que o poder de contrato de repente impede que seja anunciado tão logo a entrada do Eloy no Slipknot, por exemplo. Então assim, a gente meio que vive, o público vive em outro ritmo. Enquanto os caras já estão, enfim, no passo 4, 5, o público está sabendo agora. Está no primeiro passo do processo. Então, quando eu vejo o Sepultura anunciando a saída do Eloy em cima da hora, mesmo que tenha sido em cima da hora, mas não tanto assim, sabe? Meio que vamos deixar para anunciar em cima da hora para expor ele junto aos fãs, ao público, né? Da mesma forma, a saída do Jay Weinberg, do Slipknot, e no caso do Jay ele tinha contrato, né? Então fica aquela coisa que é subentendida e que acontece muito lá fora, que eu já vi gente falar, gente experiente que tá lá fora, de que não é essa personalidade que não é brasileira aqui, de querer avisar que você vai sair. Se você assinou um contrato até aquele dia, e se não te procuraram para renovar, é sinal que tu vai cumprir o teu contrato e depois daquele dia tu tá
fora do projeto. O que talvez tenha acontecido com o Jay, apesar dele ter anunciado que foi pego de surpresa também. Então, da mesma forma, o contrato lá com o Grayson Recruitment pro Sepultura, a saída do Eloy, do próprio Sepultura também. Uma banda que nem o Slipknot, ele não ia esperar 1 ano e meio, 18 meses para terminar o turnê. Tem que ensaiar, tem que fazer a dinâmica de grupo ali entre a banda. Não é algo tão assim, vem cá, vai para ali, vem para cá. Não tem juízo de valor no sentido de, a banda tal é maior. Isso não está em jogo. O Graham falou sobre o momento mágico que está sendo essa nova fase da banda e que em breve os fãs vão saber. Abrindo aspas até para ele aqui, eu estou muito animado com a ideia de um novo baterista. Há muitas razões para isso, eu não quero que confundam. Não importa como a situação possa parecer, a menos que você esteja na banda e entenda que não há ressentimentos, nunca houve. Nós apenas seguimos nosso caminho, entendeu? Não houve realmente nenhuma coisa ruim, isso é tudo que posso dizer. E ele continua, o que eu posso dizer é que o Slipknot decidiu seguir em frente e foi isso que fizemos. Estou muito animado com o que fizemos, estamos realmente trabalhando duro e você sabe, haverá novas músicas, haverá novas máscaras, haverá novas pessoas, haverá novas ideias comemorando o aniversário de 25 anos. Eu imagino que haverá alguns shows que podem ter 200, 500 pessoas, 700, 2.000. Eles estão pensando inclusive em fazer shows menores, mais intimistas. Eu não olharia para isso como músicas novas no sentido de um álbum e coisas do tipo. Acho que vamos nos divertir. Não sei exatamente o que estamos tentando fazer. Eu sei que só queremos fazer o que queremos. Então, aconteça o que acontecer, acontecerá. Não vamos forçar e não vamos fazer isso ser algo que não precisa ser. Mas vou lhe dizer que estamos nos divertindo muito agora. Algumas coisas realmente mágicas estão acontecendo. Vale lembrar que o Slipknot tem show marcado para o Brasil, inclusive. O Knot Fest, que está marcado para dia 19 e 20 de outubro, 2 dias em que tem o Slipknot de headliner, vai ser realizado no Allianz Parque. Imagina se for o Eloy mesmo, o estrondo que vai gerar. A baqueta do Eloy é a de Oak, quem é mais do meio sabe, né? Material, madeira. Inclusive a ProMarket até aproveitou para fazer um post muito sugestivo lá, ela fez post lá com a foto do Eloy e falando um pouco do modelo de baqueta e da satisfação de trabalhar com ele. Outro dado interessante, uma entrevista de um roadie que é famoso, chamado Ian Roberts. Ele já trabalhou com Foo Fighters, Faith No More, Van Halen, Journey e várias outras bandas. Ele postou um vídeo no canal dele. O canal dele tem bastante relevância. E o nome do vídeo é 99,9% de chance de que este seja o novo baterista do Slipknot. Ele fala, essa é a boa e velha informação de bastidor, por trabalhar na indústria das turnês. Não revelarei nomes, pois falaram que eu não podia. E isso não é uma confirmação, é só conversas que tivemos na turnê. Em um show recente encontrei alguém nos bastidores que trabalha na indústria da música e que de alguma forma trabalha ao redor do Slipknot. E estávamos falando sobre essa situação e se eles já tinham alguém, e essa pessoa me falou que sim. O canal do Ian conta com 250 mil seguidores e aí ele fala também, eu perguntei, se as pessoas descobrirem quem é, elas vão reconhecer imediatamente? E essa pessoa me disse, sim, 100%. Todos do mundo do metal saberão quem é. Isso me levou novamente a crer que é o Eloy Casagrande. Uma coisa que eu vi de outra pessoa que tem conexões com a banda é que é uma das pessoas que abordei em meu outro vídeo. Sobre o post do Jeremy Kling, o Ian falou que na opinião dele era só uma brincadeira mesmo, que fugiu do controle. E na opinião dele, o Simon Graham, por exemplo, não seria o nome favorito, por não ser um nome que é amplamente conhecido. Isso faz diferença também no conceito do Slipknot, de trazer alguém de peso, alguém que tenha inclusive um buzz de marketing e de imagem, né? Então, mais um motivo talvez para que o Eloy entre. E dentro dessa lista que eu trouxe aqui, tem alguns nomes mais publicizados e nomes que são mais voltados para a técnica mesmo, que são notadamente conhecidos, e outros que seriam promessas, que seriam um salto para uma nova fase, com alguém que entraria para contribuir, mas que não é um grande nome conhecido ainda. E para encerrar, o Ian fala, estou tão confiante de que é ele, que eu cortarei minha barba fora se eu estiver errado. É isso, eu não sei quem vai entrar na época de gravação desse episódio, mas eu tenho que dizer a vocês que eu curto muito essa movimentação. Isso joga um pouco mais de importância no baterista, eu acho isso massa. Esse movimento já vem acontecendo já de alguns tempos para cá, de alguns anos para cá. Nesse histórico a gente teve a entrada do Josh Freese no Foo Fighters, a volta do Portnoy pro Dream Theater, essa troca aí essa tríade aí, né, do Jay Weinberg indo pro Suicidal Tendencies, e aí o Grayson Recruitment saiu do Suicidal Tendencies e foi pro Sepultura, e vamos ver se de fato
o Eloy Casagrande fecha essa trinca aí, indo pro Slipknot.